Olá, queridos irmãos. Estamos iniciando agora o nosso estudo semanal de O Livro dos Espíritos. Sejam bem-vindos. Continuamos a estudar a segunda parte da obra, essa segunda parte que nos ensina sobre o mundo espírita ou mundo dos espíritos. Continuaremos agora o estudo do 11º capítulo da segunda parte. Esse 11º capítulo que tem o título Dos Três Reinos. Estudaremos hoje as questões que vão de 592 até 600, essas questões que compõem o item, os animais e o homem. Não terminaremos ainda esse item hoje. O item Os Animais e o Homem é um item um pouco mais extenso, ele vai para além da questão de número 600, mas chegando até a questão de número 600 hoje, nós vamos encerrar aqui pelo menos dois blocos de questões que têm temas muito interessantes para serem abordados. Um estudo muito profundo, esse estudo de O Livro dos Espíritos, como já pudemos perceber no estudo anterior que falava sobre os minerais e as plantas. Muito bem, então hoje questões de 592 até 600. Vamos juntos então à nossa prece inicial. Vamos nesse momento conversar com Jesus, agradecendo o Divino Amigo pelo fato de podermos estar juntos, reunidos em seu nome, para o estudo de O Livro dos Espíritos. Vamos, nesse momento, pedir ao Divino Amigo que esteja conosco, nos unindo em pensamentos e sentimentos, para que possamos fortalecer em nós os princípios da doutrina espírita, terceira revelação de Deus para a humanidade. E que assim, Senhor, fortalecidos pelos princípios espirituais da vida maior, nós possamos seguir no cumprimento de nossos deveres, atendendo sempre à lei de progresso. Muito obrigado, amado Mestre, se conosco hoje e sempre, e que assim seja. Muito bem, meus amigos, então nós temos a missão hoje de estudar, continuar, o estudo desse capítulo dos Três Reinos. Lembramos que anteriormente nós vimos o estudo sobre o reino vegetal, esse estudo que nos trouxe muitas informações a respeito do nosso entendimento, do entendimento humano sobre a natureza, sobre como nós entendemos o planeta em que vivemos, do ponto de vista dos seres materiais que aqui habitam, seres vivos e seres não vivos, minerais e plantas. Bem, hoje das questões 592 até 596, nós vamos ver um bloco de questões que, de certa forma, repete o movimento que nós já vimos Kardec realizar com relação às plantas. Ou seja, Kardec, para desenvolver o estudo sobre os animais e o homem, vai fazer uma comparação entre as faculdades desses seres, coisa que nós já vimos Kardec fazer com relação às plantas. E do item 597 até 600, questão 597 até 600, a gente vai ver o início do estudo da alma dos animais. Os animais têm alma? Eles são dotados de livre-arbítrio? Nós podemos ter comunicações de animais do plano espiritual para cá? Os animais são médiums? Olha quanta pergunta, Quanto esclarecimento pode surgir destes itens de 597 até 600 e, portanto, do nosso estudo de hoje. Bem, então nós vamos continuando o nosso estudo e para a gente começar aqui o estudo de hoje, eu quero, antes de entrarmos na questão 592, seguindo a linha de raciocínio, sobre o homem e os demais seres que habitam aqui o planeta Terra, eu gostaria de retornar à questão de número 591, com a qual nós encerramos o estudo anterior, para que possamos notar aqui uma particularidade, uma peculiaridade nessa questão. Algo que pode ter chamado a atenção de muitos amigos e que não foi abordado propositadamente no estudo anterior para a gente poder ter esse gancho e começar o estudo de hoje fazendo, justamente essa relação entre os textos, terminando o texto da 591
e percebendo aqui porque Kardec, a estrutura, né, que Kardec monta para o livro, desenvolvendo temas importantes. Lá na resposta da questão 591, nós tivemos a informação de que em mundos superiores todos os seres são mais perfeitos. No entanto, as plantas são sempre plantas, os animais sempre são animais e os homens sempre são homens, nos mundos superiores e nos inferiores. E aqui essa questão pode ter uma dupla interpretação. Eu sei que muitos amigos podem ter lido essa questão, essa resposta, né? A questão 591, e podem ter pensado o seguinte: bem, aqui a gente é levado a entender que, bom, se as plantas são sempre plantas, mesmo sendo mais perfeitas em mundos superiores, o princípio inteligente que habita uma planta, ele jamais vai progredir para se tornar um animal, por exemplo, e também jamais vai progredir para se tornar um ser humano. Aquele princípio inteligente que dá vida a uma planta, ele sempre vai ser uma planta, seja em qualquer um dos mundos. O mesmo com os animais, o mesmo com os homens. Essa é uma interpretação possível dessa resposta, né? Deixando tudo em aberto em relação a essa questão do progresso, que é um dos pontos centrais do estudo que a gente está vendo aqui. É uma das intenções de Kardec saber se há o progresso do princípio inteligente até que ele venha a ser um ser humano, ou se o princípio inteligente é sempre princípio inteligente e o espírito humano foi criado como um ser à parte na natureza. Essa é uma das intenções de Kardec ao desenvolver esse estudo. No entanto, há uma outra interpretação possível para essas palavras. Elas podem ter um duplo significado, não é? As plantas são sempre plantas, estando num mundo inferior ou num mundo superior, é claro, mas isso não impede que, depois de ter progredido por muito tempo enquanto planta, o princípio inteligente não passe a habitar o reino dos animais. Dá para perceber, né, essas duas interpretações. Uma interpretação que restringe o princípio inteligente dentro do reino em que ele habita, o reino vegetal e o reino animal, e o reino hominal. Uma interpretação que restringe e uma outra que não restringe, uma outra que diz, tudo bem, o princípio inteligente, ele pode ser uma planta, até mesmo em mundos superiores, até que chegue o momento em que ele, já bem elaborado, passe a habitar o corpo de um animal. Tudo bem a planta ser ainda planta em mundos superiores, o que não significa que esse princípio inteligente vai estar sempre restrito a ser planta. Então, com essa questão, com essa questão de número 591, a gente tem aqui um gancho, já o nosso ensejo, para começar a percorrer as questões que que versam, né, que analisam, que desenvolvem ainda o tema, relacionando agora os homens com os animais. Notemos que, do ponto de vista da classificação inicial, os dois compõem o mesmo grupo, uma mesma ordem, uma mesma classe, a classe dos animais. O homem também está nessa classe. No entanto, como a gente aprendeu lá na questão de número 585, o ser humano pode sim compor um quarto grau na escala, nessa nossa divisão da natureza, melhor dizendo. Ele pode compor um quarto grau, que é o grau onde nós identificamos a moralidade, o ser humano como um ser moral. Então, olha quanta coisa está sendo trabalhada dentro deste capítulo dos três reinos. Nós estamos aqui averiguando a possibilidade do progresso do espírito, a possibilidade da, da passagem, né, do princípio inteligente pelos demais reinos. Nós estamos estudando a fundamentação básica das leis morais, porque para haver leis morais é necessário que hajam algumas características regendo essas leis morais. E para a gente não perder o gancho, eu já vou citar pelo menos uma ou duas dessas características para a gente poder abrir as nossas mentes, né? E perceber o que vai acontecendo aqui no decorrer do texto. Eu não posso ter uma lei moral se eu não tiver consciência de quem eu sou, da minha individualidade. Eu sou um ser individual. Essa consciência é necessária
para que eu possa ter escolhas, livre-arbítrio. Se eu não tiver consciência da minha individualidade, eu estou obrando, eu estou agindo por forças, por terceiras forças, como o instinto, por exemplo, como a gente vai já viu anteriormente até, né, em certa passagem, vai começar a aprofundar agora. Então, não sou responsável pelo que eu faço, quem me guia é o meu instinto, então não tem lei moral. Então, olha só que interessante, né? Se eu sou levado a fazer, eu não tenho responsabilidade de meus atos. Então, questão da individualidade, questão do livre-arbítrio. Eu não tenho responsabilidade, não pode haver consequências dos meus atos. Então, só para a gente ter um ponto de partida aqui, né, uma fundamentação básica para a gente ver, uma informação básica, melhor dizendo, para a gente poder ter aqui a ideia do que está sendo construído nesse capítulo dos Três Reinos. A gente está construindo aqui o ambiente para se iniciar o estudo consequente, o estudo seguinte, que é o estudo das leis morais. Bom, vamos lá então, questão 592, começando o estudo dos animais e dos homens. Olha só, o próprio título já nos dá uma ideia de comparação, né? Os animais e o homem, uma ideia que coloca ao mesmo tempo os dois numa mesma classe, como a gente já disse, uma ideia que pode nos transmitir essa intenção de comparação, e a partir desse título, então, Kardec começa a mesma abordagem que ele fez com relação às plantas. E a primeira coisa que Kardec utiliza aqui para comparação é a inteligência. Olha só, se pelo que toca à inteligência comparamos o homem e os animais, é difícil estabelecer uma linha de demarcação. O que separa a inteligência humana da inteligência dos animais? Se a gente levar como critério para diferenciar homens e animais apenas a inteligência, é difícil de separar porque tem animais que, segundo Kardec, vão denotar uma inteligência superior sobre certos homens em determinados aspectos, obviamente, né? Então Kardec pergunta se essa linha de demarcação pode ser estabelecida, observando por enquanto apenas o critério da inteligência. É isso que Kardec quer saber, né? Então Kardec procura aqui já traçar alguns limites. Traçar limites significa identificar, traçar limites significa definir. Isso em filosofia é um princípio muito importante, né? Quando eu ponho um limite em alguma coisa, eu consigo definir aquilo, eu consigo encontrar a utilidade, a essência daquele objeto. É esse o exercício que Kardec está fazendo aqui. Identificar um tipo de diferença essencial. Por isso que a inteligência aqui foi o primeiro critério. Porque tem algo em comum entre o homem e o animal e que é extracorpóreo. Outra vez aqui combatido mais uma vez a ideia do materialismo. Olha quanta coisa, né? Quanta coisa está sendo discutida nesse momento do Livro dos Espíritos. Então, critério, inteligência, um critério do mundo extracorpóreo para tentar encontrar essência, um ponto de contato e para ver se a partir disso é possível diferenciar, é possível definir, é possível encontrar diferença ou linha de progresso. Inteligente demais, né? Vamos lá, resposta. Começa a resposta dizendo que os filósofos terrenos entram em completo desacordo com relação a isso, né? Não é à toa que os espíritos superiores aqui citam a filosofia. Até o momento, né, até a época de Kardec, ainda uma área muito preciosa do conhecimento humano. Os filósofos tinham grande influência sobre a sociedade, muito maior do que hoje, né? A filosofia era uma ciência muito poderosa naquela época, ainda continua sendo, né? Mas perdeu um pouco da sua influência no mundo atual por diversas razões que não nos cabe ficar abordando aqui, mas ela tem um lugar não tão primário assim, não tão influente na nossa sociedade hoje quanto tinha naquela época, né? Então os filósofos entram em grande desacordo e estão todos em erro, segundo a resposta. Todos eles erraram. A filosofia humana é insuficiente para responder essa questão, né? Então, como é que segue a resposta? Ela vem
fazer outra comparação, ela vem convidar a reflexão através de duas outras comparações. Primeiramente, pelo aspecto físico, no qual, pelo aspecto físico, aí sim, os espíritos vão dizer que muitos animais são mais bem dotados do que o homem, ou o homem é menos bem dotado do que muitos animais. Os animais sobrevivem, até filhotes, né, sobrevivem tranquilamente numa floresta. O homem sem recursos não sobrevive muitas vezes. Então, fisicamente, nós temos animais mais fortes, maiores, que correm mais, que, enfim, né, fisicamente eles são, em diversos aspectos, muitos deles mais bem dotados do que o homem. Bom, o homem, para sobreviver na natureza, é obrigado a inventar coisas com sua inteligência para satisfação de suas necessidades. Isso é uma coisa cotidiana para a gente, né? A gente tem certas necessidades que a gente só consegue satisfazer pelo desenvolvimento da nossa tecnologia. E em coisas mais simples que a gente possa imaginar. Poucos de nós conseguiriam viver a vida andando sem uma proteção nos pés, né? O calçado que a gente usa é algo quase que indispensável para a gente hoje em dia. Basta a gente analisar e pensar um pouquinho no nosso dia a dia, né? Uma necessidade nossa. Os nossos pés são frágeis para a calçada, para o asfalto, para a terra, para qualquer lugar que a gente, é, quase, né? Qualquer lugar em que a gente vá caminhar, a não ser que seja aquela areia branquinha da praia, né? Aí a gente vai descalço. E muitos não vão ainda, se a areia estiver muito quente, né? Bem, então a grande diferença da inteligência humana para a inteligência dos animais é essa. A inteligência humana é co-criadora, ela cria, ela desenvolve, ela traz progresso para a vida humana. Então, essa é uma grande diferença da inteligência humana. Continua a resposta dizendo que o corpo dos homens se destrói como o dos animais, mas o espírito humano tem uma diferença, né? O espírito humano compreende o seu destino, ele tem uma visão de futuro, como a gente já viu anteriormente. Só o espírito humano é inteiramente livre. Então aqui a gente percebe que por que o ser humano é um ser à parte, né? Porque ele forma um quarto reino, porque ele tem essa liberdade que lhe é dada pelo seu livre-arbítrio, pela sua consciência do futuro, como a gente já viu em item anterior, né? No nosso estudo anterior. Então, o homem é inteiramente livre no sentido de não ser escravo do seu instinto. É nesse sentido que ele é inteiramente livre, né? Na sua questão espiritual, na questão do livre-arbítrio, que a gente pode desenvolver depois mais um pouco, né? Adiante. Não é escravo do instinto, tem livre-arbítrio. Então, ele escolhe como agir, qualquer que seja a circunstância em que ele esteja. E aqui o final da questão que vai retomar algo que a gente já viu, né? Dizendo: pobres homens que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Capacidade de pensar em Deus, como nós dissemos anteriormente, todos os homens têm, mesmo que sejam ateus. É um grau de abstração, né, que o ser humano tem, é um sentimento instintivo para aqueles que acreditam em Deus, para aqueles que têm já um certo progresso espiritual a ponto de sentirem, de certa forma, a existência de Deus, de terem esse instinto, né? Essa intuição, melhor dizendo, não instinto, essa intuição a respeito de Deus e que, portanto, abrem mão de um conhecimento mais específico, além do que daquele que a gente já tem, que é um bom conhecimento já sobre Deus, e continuam a se desenvolver diante dessa realidade, né? A existência de um ser superior. Então, a linha de demarcação para a inteligência humana diante da inteligência dos animais, a linha principal é essa: o poder que o ser humano tem de reconhecer Deus e o poder que ele tem de inventar coisas, de criar coisas através da natureza para o desenvolvimento da sua vida aqui na Terra. Então é por aqui que ele consegue o progresso intelectual. Olha que belíssima resposta. E por aqui, né, onde eu estou marcando, só para a gente não perder, né, para quem talvez não estiver olhando para a tela, onde eu estou marcando aqui é
a questão de inventar com sua inteligência, através desse processo o homem vence obstáculos materiais e assim ele tem progresso intelectual. E aqui no último item, capacidade de reconhecer e pensar, de conhecer Deus, né? De pensar em Deus, o homem tem o seu desenvolvimento moral. As duas grandes áreas do espírito, duas grandes asas, perdão, do espírito, segundo o espírito Emmanuel. As duas grandes asas pelas quais o espírito alça voos maiores: conhecimento e sentimento, intelecto e moral. Então, as duas grandes asas estão aqui na questão de número 592. Bom, tendo feito essa fundamentação, agora a gente vai poder andar um pouquinho mais depressa nas outras questões, porque elas vão continuar essas comparações que são comparações interessantes, né? A questão 593, ali, Allan Kardec vai começar a desenvolver o tema mais profundamente, perguntando se os animais só agem por instinto. É apenas isso que os move? E a resposta diz que ainda aí há um sistema. Então, quer dizer, o ser humano está dizendo isso, né? É um sistema humano, um sistema filosófico humano. Dizer que os animais só obram por instinto é como restringir demais o grau de ação. Não é só instinto. Então, olha só como segue a resposta. Eles são dominados pelo instinto. Mas alguns têm sim um certo tipo de vontade e têm uma inteligência, se bem que limitada. O que predomina é o instinto, mas eles têm inteligência e têm vontade. É isso que está sendo explicado aqui na questão, né? Kardec vai completar com um comentário que diz que há nos homens uma espécie de inteligência, não é igual à inteligência humana, a gente já viu isso ali atrás, né? Que o conceito de inteligência sendo refinado, e o conceito de instinto também, né, vai sendo refinado, que a gente vai aprendendo a fazer uma distinção entre uma coisa e outra. Então, a inteligência do ser humano é mais elaborada. A do animal se aproxima mais do instinto, está mais sujeita ao instinto. O ser humano já tem capacidade de dominar o seu instinto, né? Então, olha só, a inteligência dos animais está restrita, quase restrita, né, à utilização dos meios para a satisfação de suas necessidades físicas, a caça, alimentação, reprodução e assim por diante. Isso no reino animal, né? Conservação própria. Conservação própria. Está praticamente restrita a isso a inteligência deles. Os animais nada criam, nem melhoram coisa alguma. Fazem hoje o que faziam outrora. Esse comentário de Allan Kardec nos remete a uma situação, né, que a gente observa na natureza. Os animais fazem hoje o que faziam outrora. As aves migram hoje como seus antepassados mais antigos o fizeram. O João de Barro continua fazendo a sua casinha hoje como os pássaros mais antigos de sua espécie o fizeram. Os leões caçam nas savanas africanas, os leões de hoje, assim como seus antepassados mais antigos fizeram. Eles não tiveram progresso nessas áreas. Eles continuam agindo pelos seus instintos, né? Então, eles recebem, né, o DNA de sua espécie, continuam agindo como sempre agiram. Não receberam nenhum ensino. Olha aqui, né? Eles agem pelo seu instinto. Isso é o que mais se denota da vida dos animais. Kardec reconhece que alguns animais se mostram suscetíveis, passivos de uma certa educação, mas mesmo essa educação é pela ação humana. Assim como nós vemos adestramento de cães, etc., o animal por si mesmo não se desenvolve, não tem progresso físico muito bem delimitado aqui na Terra, né? Então, aqui se fundamenta essa questão do instinto. Aí Kardec continua estudando e a próxima faculdade é a linguagem. Passou da inteligência para o instinto, passa do instinto para a linguagem. Os animais têm algum tipo de linguagem? Imagina, né? Se até nas plantas a gente viu que há comunicação, a gente vai ter mais ou menos a mesma ideia com relação aos animais. Eles não têm uma linguagem formada por sílabas e palavras, isso não. No entanto, se comunicam entre si.
Interessantíssimo que aqui na resposta a gente tem a informação de que dizem uns aos outros muito mais coisas do que a gente imagina. Mas essa linguagem é restrita às necessidades. Então, eles têm sim um certo tipo de linguagem. Não é uma linguagem articulada como a linguagem humana, é uma linguagem um pouco diferente da linguagem humana, mas tem uma comunicação. É uma linguagem restrita às necessidades? Sim, ela é restrita às necessidades. Muitas vezes, uma linguagem que, como a gente vai ver aqui na 594A, a gente vai, Kardec pergunta que, embora tenhamos a informação de que há linguagem, muitos animais não têm voz, então não usam linguagem alguma, certo? Não, errado, compreendem-se por outros meios. Não é preciso uma voz, mesmo sem voz, se comunicam. E isso é assim marcante para a gente, né? Olha como continua a resposta, porque aqui a gente vai ter mais uma nuance aqui nessa resposta, é, que é uma nuance muito importante. Quando a gente vai se comunicar entre os homens, a gente precisa só da palavra falada ou escrita, ou existem outros meios de comunicação? É claro que existem outros meios, um olhar, um gesto, né, uma expressão facial. Tudo isso é comunicação entre os homens, né? Além do mais, e os mudos. Então a gente tem diversos tipos de modos de comunicação. Olha aqui, ó, facultada-lhe sendo a vida de relação, os animais possuem meios de se prevenirem e de exprimirem sensações que experimentam. Olha lá, os peixes se entendem entre si. O privilégio da linguagem não é exclusivamente humano, mas a linguagem dos animais é mais instintiva, outra vez restrita, circunscrita às suas necessidades. Só a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da inteligência. Percebemos aqui, né, que continua sendo tratada a questão da inteligência, dessa vez com relação à linguagem. Inteligência relacionada a instinto, inteligência relacionada à linguagem, que são ali faculdades do ser humano e como essas faculdades se expressam então nos animais. Então a gente está vendo que eles também têm certas expressões dessas faculdades que são encontradas no ser humano. Kardec vai completar aqui a resposta a essa questão, dizendo que os peixes, as andorinhas, emigram em cardumes, né, que são conduzidos e que, sendo conduzidos, né, pelo seu guia, pelo guia dos cardumes, né, dos peixes, das andorinhas, né, daqueles bandos de andorinhas. Bom, eles devem ter um meio de se comunicar para atenderem esses guias, né? Então, Kardec vai dizer aqui: é possível que disponham de uma vista mais penetrante, que lhes permita perceber sinais. Pode ser também que tenham na água o veículo próprio para transmissão de certas vibrações. Bom, muitas coisas a respeito da comunicação dos animais, a nossa ciência de hoje já avançou. E pode explicar muitas dessas coisas, como as aves se orientam através do polo magnético da Terra, que certas espécies marinhas se comunicam sim por sons. Então a gente já tem informações diversas aqui que estão à frente, né, dessas informações que Kardec colocou aqui no Livro dos Espíritos, mas que de qualquer forma comprovam a base da teoria, ou seja, os animais se comunicam, né? Então, como quer que seja, é incontestável que não faltam meios de se entender. Que é o importante aqui da questão é essa, né? Os animais têm comunicação entre si. Bem, agora a gente entra por um caminho que é um caminho riquíssimo, né? Porque víamos inteligência até agora, livre-arbítrio, linguagem. Perdão, inteligência, instinto, linguagem. Todas ferramentas, todas elas faculdades de desenvolvimento da vida dentro do aspecto físico. E que, por que não, podemos dizer que são faculdades que se expressam dentro do aspecto físico, né? Da vida do ser. Aqui na questão 595, a gente ainda tem uma faculdade, uma possível faculdade que também se expressa no aspecto físico, que é o livre-arbítrio.
Nesse momento, a gente vai começar a ter um estudo que tenta aproximar ainda mais o animal do homem, ainda pelo aspecto físico, ainda por uma faculdade que pode se expressar no aspecto físico, né? Mas notemos que quando se fala em inteligência, quando se fala em instinto, estamos falando sobre algumas faculdades que denotam um certo grau de liberdade ou de não liberdade, né? Para o princípio inteligente ou para o espírito. Aqui, quando dirigimos a questão para o livre-arbítrio, estamos crescendo no grau de liberdade. Estamos tratando a questão de uma liberdade um pouco mais plena para os animais. Os animais têm livre-arbítrio na prática de seus atos e, portanto, se mais liberdade, mais expressão espiritual. Vamos ver? Os animais não são simples máquinas, como podemos supor. A resposta começa aqui de forma curiosa. Seres que não têm livre-arbítrio podem ser confundidos com máquinas. Argumento já utilizado em relação às plantas, como a gente viu, e já refutado. Então, como que isso fica aqui com relação aos animais? A liberdade de ação deles é limitada. Ela é uma liberdade de ação restrita às suas necessidades materiais. Meus amigos, a gente viu repetidas vezes, se não me falha a memória, em todas as questões que estudamos até agora, essa questão da necessidade material. A vida dos animais, a vida de progresso, a vida de inteligência, a vida de instinto, a vida de livre-arbítrio é relativa às questões materiais. A vida dele é uma vida material. Então, eles têm sim uma certa liberdade de ação que não pode ser chamada de livre-arbítrio, como é o livre-arbítrio humano. Principalmente porque, sendo assim, eles não têm, então, deveres. Eles possuem uma liberdade restrita de ação. O animal escolhe se deita, se levanta. Né? Ele escolhe certas ações do seu dia a dia, mas são ações da vida material. Ele não escolhe coisas para o futuro, ele não escolhe coisas do ponto de vista moral, portanto, ele não tem deveres. Se ele não tem deveres, ele não tem consequências desses deveres. Animais não vivem expiações, porque eles não têm livre-arbítrio. A gente vai encontrar ainda esse conceito aqui no Livro dos Espíritos. Olha só como separando os animais do homem, a gente tem fundamentação das leis morais, né? Nunca é demais a gente lembrar disso. Então não tem deveres. É interessante, né? A questão do livre-arbítrio. Bom, Kardec pergunta: tudo bem, eles não têm livre-arbítrio, a linguagem dele é estranha, é uma linguagem limitada. De onde vem a faculdade, a aptidão, né, que alguns animais têm para imitar a linguagem do homem? Por que está mais nas aves do que no macaco, por exemplo? Já que o macaco tem uma proximidade, né, uma analogia com a forma, com a conformação da espécie humana. A imitação da voz vem de uma constituição material. Olha aqui a resposta. Então, Kardec vai, de certa forma, aqui fechando o cerco, né, a respeito dessas comparações e a respeito do progresso. Por onde se identifica esse progresso? Essa capacidade de falar, de imitar a voz humana, é de uma confirmação dos órgãos vocais. Como isso se dá no papagaio, por exemplo? Pelo instinto de imitação. Ele tem um instinto de imitar os sons que ele ouve, inclusive a voz humana. Já no macaco, o instinto é de imitação de gestos. Cada espécie animal, né, dentro ali da sua limitação, dentro da limitação dos seus instintos. E é isso que tem que ficar muito bem demarcado dessa primeira parte do estudo que a gente fez até agora, desses itens que a gente estudou até agora. Estudando a comparação humana, né, com os animais através da inteligência, do instinto, do livre-arbítrio, da linguagem, a gente fechou a distinção entre os animais e o homem no que diz respeito a essas faculdades, as faculdades mais evidentes que compõem homens e animais.
ressaltando aspectos aqui daquilo que deve ser fundamentação para o início do estudo de uma conduta moral. Muito bonito o estudo de Kardec, não é mesmo? Muito bonito esse estudo porque dá aos animais a dignidade que eles merecem, o lugar deles dentro do reino natural, isso é de vital importância. Nós entendemos agora que os animais são dotados de inteligência, são dotados de certas sensações, como a gente pôde perceber agora há pouco, são dotados de instinto, eles têm um certo livre-arbítrio, eles têm necessidade, ou seja, são seres vivos que precisam da nossa proteção, que precisam do nosso conhecimento, do nosso amparo e do nosso respeito, né? Do nosso respeito. São animais, são seres vivos que têm sensações, que portanto, né, se tem sensações, sentem dor, diferentemente das plantas, como a gente viu aqui anteriormente. Vou até voltar na questão aqui para a gente não ter dúvida, né? Talvez esse seja um, um comentário que tenha faltado. Olha aqui, na questão 500 e... Vamos voltar aqui um pouquinho. 594, olha aqui onde eu estou marcando no texto, né? Os animais possuem meios de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. Então, eles experimentam sensações e expressam e exprimem essas sensações, melhor dizendo, né? Então, são seres sensíveis, precisam ser respeitados, precisam ser conhecidos, que precisam ser protegidos pela espécie humana, né? Pelo ser humano, já que nós temos o senso moral e eles não. Muito bem, meus amigos, fechando esse estudo até a questão 596, nós vimos aqui a comparação das faculdades, e agora a gente vai da questão 597 até a questão 600, explorar por um outro viés que já foi introduzido aqui, o viés do estudo da alma dos animais. Kardec vai perguntar logo na questão 597 se tem neles, nos animais, algum princípio independente da matéria. Então, se eles têm uma certa inteligência, certa liberdade de ação, resta saber se eles agora têm algo que sobreviva à matéria. As almas, os animais têm características próprias que parecem denotar algum princípio inteligente agente neles, né? Então, eles têm algo que sobreviva à matéria, eles têm alma. Eu disse que já foi de certa forma introduzida, porque a gente está vendo, né? Ao comparar com faculdades humanas que são próprias do espírito, principalmente inteligência e livre-arbítrio, se isso é atribuído aos animais, deve ter algo neles que também excede a matéria, né? Tem alguma coisa? Tem sim. Tem um princípio independente da matéria que sobrevive ao corpo. Então, agora resta saber se esse princípio é uma alma e se é semelhante à alma do homem. Agora a gente começa a aprofundar esse estudo sobre o que de fato é a essência dos animais. É também uma alma dependendo do sentido que se quer dar à palavra alma. E aqui é muito importante a gente entender isso, porque sempre tem essa pergunta, né? Os animais têm alma? Depende do que estamos querendo dizer com a palavra alma. Se queremos dizer que a alma dos animais é dotada de faculdades iguais à do homem, não, ele não contém uma alma desse quilate. Não, não contém. Agora, se estamos dizendo que, pela palavra alma, né? Lembrando a definição de alma do Livro dos Espíritos que a gente tem aqui de estudos anteriores. A alma é o espírito encarnado. O espírito que pensa, o espírito que tem livre-arbítrio, o espírito que trava relações com outros seres no mundo espiritual, o espírito que calcula, o espírito que projeta o futuro, o espírito que conhece Deus, o espírito que tem deveres, que tem vontades, que tem desejos. Isso é uma alma, né? Um espírito que conhece a sua própria individualidade. É um espírito encarnado. Nesse sentido, não. Os animais não têm uma alma assim. Agora,
num outro sentido, de que existe um princípio inteligente, que existe um princípio, como está aqui na pergunta, né, que é independente da matéria, um princípio espiritual que sobrevive ao corpo. Nesse sentido, a gente pode dizer que eles têm alma. É por isso que a resposta vem nesse sentido, ela é sempre inferior à do homem. E olha como termina a resposta. Entre a alma dos animais e do homem tem uma distância equivalente à distância entre a alma do homem e Deus. Ou seja, pode ser até uma figura de linguagem aqui usada pelos espíritos superiores, pode não ser uma informação assim que possa ser levada ao pé da letra, mas é uma informação que deve nos dar a dimensão da distância que há entre o animal e o homem, no que diz respeito à sua alma, né, no que diz respeito ao princípio inteligente que o anima. É uma distância muito grande de potencialidade, uma distância muito grande, uma distância enorme. Por isso, é imensurável para a gente, né? É um princípio inteligente, uma alma muito menos elaborada, com recursos infinitamente menores do que os recursos humanos. E alguns deles a gente já pôde apreciar agora há pouco, né? Progresso quanto à vida material e tudo mais, né? Tudo aquilo que a gente já foi capaz de perceber até agora há pouco. O que a gente precisa repetir sempre é que isso não diminui a importância dos animais na criação e muito menos em nossas vidas, né? Quem tem um bichinho de estimação em casa, quem tem um cachorrinho, um gatinho, mais de um, né? Quem tem ali o seu bichinho de estimação, sabe o quanto é importante a presença dele na sua vida. Eu sei que tem pessoas também que preferem não ter os animaizinhos de estimação. Mas a esses fica a observação. Observem como que os tutores de animais hoje se relacionam com seus bichinhos de estimação. Então, um relacionamento afetivo muito grande, porque, de fato, eles são seres que nos alegram, eles são seres que é, nos auxiliam de diversas formas, inclusive na relação afetiva, né? Na relação emocional que nós temos com a vida. Eles são companheiros, né, de muito tempo, são companheiros para muitas pessoas que, inclusive, sem eles estariam ali condenadas a um certo tipo de solidão, né? Então, há uma importância muito grande dos animais em nossas vidas. Bem, continuando aqui mais um pouquinho, então. Questão 598, a gente está chegando no finalzinho já. E a alma dos animais, então, depois da morte, conserva a sua individualidade e a consciência de si mesma, comparando a alma dos animais ainda com a alma humana, porque o ser humano, né, quando eu desencarno, eu continuo a ser eu mesmo. Portanto, eu conservo a minha individualidade. Conservo a consciência de que eu sou eu mesmo. Basta a gente ler os romances aí de André Luiz, ler passagens da Revista Espírita, ler o próprio Livro dos Espíritos, né, que nos garante isso. E os animais? Eles conservam sim a sua individualidade. Já a consciência do eu, isso eles não têm, senão eles seriam espíritos com E maiúsculo, né? A vida inteligente lhe permanece em estado latente quando eles estão no plano espiritual, e a explicação aqui é uma explicação que nós já tivemos. Por que que isso acontece? Porque a inteligência deles é uma inteligência restrita às necessidades do plano material. Então, ela não tem vigência no plano espiritual. Olha o que nós estamos aprendendo no Livro dos Espíritos. A vida inteligente dos animais fica em estado latente. A inteligência deles é restrita ao instinto, está em estado latente no plano espiritual. Bom, e agora então, né, diante dessa questão 598, a gente já tem aqui o ensejo para concluir na questão 599 uma coisa importantíssima. Eles podem escolher a espécie em que encarnam? Olha, isso é uma decorrência da questão 598. Se a vida inteligente deles está em estado latente na erraticidade, eles não têm inteligência e nem vontade para escolher a espécie. Kardec quer só confirmar. Ele não pode dizer assim no plano espiritual: eu fui cachorrinho nessa encarnação, eu quero nascer um golfinho na outra. Não, ele não tem essa capacidade.
Porque lhe falta o livre-arbítrio, lhe falta a capacidade intelectual da escolha que existe nos seres humanos. Bem, meus amigos, agora vamos pensar um instantezinho, porque aqui é o momento de respondermos, de abrirmos um parêntese para a resposta a uma questão que surge com frequência no meio espírita. Pergunta-se no meio espírita com muita frequência se eh, os, os, eh, os animaizinhos podem ser evocados, né? Pergunta-se com muita frequência se os animais são médiums, porque a gente lê no livro dos espíritos que eles têm uma certa inteligência, têm instinto, têm percepções, sensações. Então, os animais são médiums, eles podem ser evocados. Vamos começar pela mediunidade primeiro, para a gente poder ter uma certa. Melhorar os nossos horizontes, né, a respeito dessas questões. Então, olha só, informação que a gente recebeu aqui: o animalzinho vai ao plano espiritual e lá ele não tem vida inteligente. Mas aqui na Terra ele tem. Então, ele pode ser médium? Bom, a gente tem lá no livro dos médiuns, no capítulo 22, justamente essa questão sendo desenvolvida. É o capítulo que versa sobre a mediunidade dos animais. A primeira coisa que a gente pode pegar desse capítulo, pensar desse capítulo, que vai trazer essas informações, é uma pergunta que está posta ali. A pergunta é, afinal de contas, o que é um médium? A gente precisa ter uma lucidez sobre o que é o médium, né? Assim como Kardec tentou fazer um vínculo aqui, estabelecer uma relação entre a inteligência humana e a inteligência dos animais, fazer uma distinção entre a alma humana e a alma dos animais. Então, o que é um médium? Bom, sabemos, o médium é uma pessoa, um ser, um indivíduo que faz um intermédio, né? Que faz uma relação, que faz uma ponte para a comunicação entre dois planos da vida. Isso é ser médium, um medianeiro, né? Um mediador, melhor dizendo até. Uma pessoa que faz ali, ele é o porta-voz, ele liga os dois planos da vida. Então, os espíritos se comunicam com os homens através deles. Então, sem médium, a gente não tem comunicação entre os dois planos da vida. Bom, então, o que o médium precisa para fazer essas comunicações? Ele precisa ter uma inteligência, ele precisa ter uma linguagem articulada, não é? Ele precisa ter livre-arbítrio, ele precisa ter capacidade de ligação com os espíritos, fluídica, inclusive, né? Ele precisa ter certas condições que os animais não têm. Então, um animal não pode ser médium no sentido mais estrito da palavra. Um animal não pode psicografar uma carta. Ele não pode fazer uma psicofonia. Lhe faltam elementos intelectuais, espirituais para isso. Embora possam não faltar elementos físicos. Para um papagaio, por exemplo, ele tem a voz, mas ele não tem capacidade de entender o que um espírito diz para ele para transmitir para os homens. A experiência pode ser feita aqui na Terra. A gente pode tentar conversar com outra pessoa através de um papagaio, para a gente ver se a gente consegue. É impossível, né? Eu dizer para o papagaio dizer para o outro. A não ser que ele decore algumas palavras, algumas frases curtas, mas né, uma conversa articulada, impossível. Então, os animais, no sentido mais estrito da palavra, não são médiums. O que não os impede de perceberem certos espíritos. Eles percebem a presença. A gente vê isso, né, no nosso dia a dia com animais domésticos. Aqui dentro do livro dos médiuns tem o exemplo do cavalo que vem andando e estanca e para, né, sem nenhum motivo perceptível aos homens. No entanto, para isso ser perceptível para o cavalo, tem que ter ainda a ação de um médium, pelo qual esse espírito se torne tangível ao cavalo, perceptível ao cavalo. Então, vejam só, né? Sempre tem que ter o médium humano, porque é o médium humano que tem as capacidades, as faculdades, o material espiritual do qual o espírito se serve para se manifestar, né? Então, os animais têm aptidões diversas, sentimentos, paixões, muitas vezes muito próximas às paixões humanas.
né? São sensíveis, isso a gente sabe, mas eles não têm essa capacidade de serem médiums, pela diferença de natureza entre a alma dos animais e a alma humana. Importantíssimo disso ser notado para a gente não cair em certos enganos, né, que podem acontecer aí quando nós estamos tratando sobre esse assunto. Vamos seguir mais um pouquinho? Vamos lá, vamos para a questão agora 599, penúltima questão. Perdão, essa a gente já passou, né? Não, falta o livre-arbítrio aos animais para escolher a espécie em que encarnam. E agora a questão de número 600, a última que a gente vai estudar hoje. Kardec vai perguntar se sobrevivendo ao corpo, aquele princípio inteligente que habitou a alma do animal, se encontra em estado de erraticidade como a alma do homem. Isso acontece? Quem entender essa pergunta, meus amigos, para a gente poder desenvolver a resposta? Um homem, um ser humano, quando desencarna, ele vai ao plano espiritual, encontra com seus pais, com seus avós, com amigos que desencarnaram antes dele, encontra com seu anjo guardião, conversa, analisa a vida que viveu na Terra. Tem, como nós vimos no estudo anterior, né, do capítulo anterior, do capítulo 10, tem lá suas missões, tem suas ocupações, ele age no plano espiritual, progride no plano espiritual, justamente pelo seu livre-arbítrio, pela sua vontade, pela sua inteligência, estuda no plano espiritual. Isso é vida na erraticidade. É vida de relação com os outros e consigo mesmo, e com Deus. Né? Ele tem essa relação, conversa com os outros, avalia o que ele faz, desenvolve estudos para si mesmo, tem uma noção de Deus que está um pouco mais aprimorada do que quando está encarnado. Então ele tem tudo isso, ele tem relações com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Agora, para a gente ir para a resposta, a gente pode desenvolver aqui um sentido, por nós mesmos, uma resposta lógica, com o conhecimento que a gente já tem. Olha que interessante. Se o animal não tem consciência de si mesmo na erraticidade, quando ele desencarna, se ele não tem consciência de si mesmo, se ele não tem livre-arbítrio, se a sua inteligência está latente, se a sua inteligência está, vamos dizer assim, vamos usar uma palavra do nosso cotidiano, né? Se ela está desligada, ela está em off, né? No plano espiritual, e muita gente pode estar se perguntando, mas como que isso pode acontecer? Como é que você desliga uma inteligência? Né? Como é que uma inteligência fica latente? Basta lembrar que isso acontece com o ser humano quando ele encarna. Quando a gente vem para a Terra, nós não nos lembramos da nossa vida intrauterina. Não nos lembramos dos nossos primeiros anos enquanto encarnados. É uma inteligência latente. Isso acontece com os animais quando estão no plano espiritual. Muitos que desencarnam na Terra também ficam né, naquele estado de inteligência latente até despertarem no plano espiritual. Isso não é assim problema nenhum, né, para a teoria espírita. Então vejam só, por saber disso, a gente já pode, por nós mesmos, responder a essa questão. Eles ficam igual o homem no estado de erraticidade, o cãozinho reencontra com o seu dono que reencarnou, que desencarnou, perdão, antes dele? Não, ele não tem vida de relação. Ele é um princípio inteligente ainda em desenvolvimento, né? Ele fica numa espécie de erraticidade, mas não é um espírito errante. A gente já foi capaz de concluir isso, né? O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade, e os animais não têm essa faculdade no plano espiritual e nem aqui. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. Essa é a comparação mais profunda que a gente tem aqui entre o espírito e os animais, né? E agora sendo transferida ao plano espiritual, o que é mais interessante ainda, né? Ela não se dá nem na Terra e não se dá fora do ambiente material, né? Não se dá no ambiente material e nem no mundo extracorpóreo. O espírito, a alma do animal não tem consciência de si mesma, nem encarnada, nem desencarnada. A alma do animal depois da morte, o que, que acontece com o animalzinho depois da morte?
Lembramos, né, que vimos que existem várias ocupações de vários tipos de espíritos e alguns deles agindo inclusive na natureza, agindo na coordenação da natureza. Então o animalzinho vai ao plano espiritual em uma espécie de erraticidade, porque ele não tem relações com outros seres, e então é classificado pelos espíritos a quem cabe essa tarefa de classificá-los, né? Quase imediatamente reencarna. Olha aqui, ó. Utilizado quase imediatamente. Não tem tempo de entrar em relação com outras criaturas no plano espiritual. Porque eles têm um progresso mesmo. Olha como que é coerente o livro dos espíritos. O progresso que os animais realizam é apenas na matéria. Então, de que vale ficar para eles no plano espiritual? Nada, é atraso. É atraso. Vão ficar lá por quê com a inteligência latente, parada, inerte? Se eles não têm vida inteligente no plano espiritual, é preciso que voltem à matéria. Então, eles voltam à matéria, né? Voltam à matéria e continuam o seu progresso. O que mostra, assim, uma coerência muito grande no ensino dos espíritos, uma coerência muito grande nas leis divinas, que elaboraram, né, a vida dos animais dessa forma. Bom, então aqui de certa forma a gente já respondeu, né, a questão que a gente tinha colocado agora há pouco. Uma a gente colocou se os animais podem ser médiums, a outra é se eu posso em uma mesa mediúnica evocar o meu cachorrinho, o meu gatinho que desencarnou para conversar com ele. Bom, se ele não tem vida de relação no plano espiritual, não dá para evocar. Se ele é usado, se tem uma espécie de erraticidade. Se ele não tem essa comunicação mais profunda, se ele não é um espírito dotado de linguagem articulada, se ele, né, percebem todas as nuances que a gente aprendeu aqui nesse estudo, ele não tem linguagem articulada. Ele não tem uma inteligência próxima da do homem. Ele não se comunica fluidicamente com o espírito do médium, como a gente viu agora há pouco. Ou seja, ele não tem livre-arbítrio para ser chamado e vir de acordo com a sua vontade. Então, são vários entraves que a gente tem aqui para fazer a evocação de um animal. E lá no livro dos médiuns, a gente tem no capítulo 25 o item que trata da evocação dos animais. Kardec faz a pergunta de forma direta: pode-se evocar o espírito de um animal? Não, depois da sua morte, o princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente, estou lendo a resposta, meus amigos, e é logo utilizado para animar novos seres, nos quais continua sua obra de elaboração. Assim, no mundo dos espíritos não há espíritos de animais errantes, só espíritos humanos. Bom, e aí Kardec coloca uma pergunta complementar, como ele faz muitas vezes no Livro dos Espíritos, né? Bom, então por que muitas vezes se evoca animais em mesas mediúnicas e eles se manifestam, respondem? Isso acontece, né? Kardec viu isso em suas experiências é, enquanto desenvolvia a codificação. E a resposta vem com as seguintes palavras, e prestemos bem atenção nessa resposta. Evoca um rochedo e ele te responderá. Evoca um rochedo e ele te responderá. E aí a explicação na sequência. Há sempre uma multidão de espíritos prontos a tomar a palavra sob qualquer pretexto. Ou seja, não é um animal que está se comunicando e nem o rochedo. É um espírito que viu ali uma oportunidade de falar, toma a palavra, responde como se fosse o rochedo, como se fosse o gato. E aí pode causar uma confusão enorme, né, para quem está ali buscando esse tipo de comunicação. Bem, meus amigos, nós vamos encerrar o nosso estudo por aqui. Hoje eu espero que tenha sido útil esse estudo, que ele tenha trazido informações importantes para as nossas vidas, repetindo sempre, né, que nem por causa dessas informações nós devemos deixar de desenvolver afeto, respeito pelos nossos animaizinhos aqui na Terra, não devemos nos entristecer com essa questão deles não ficarem no plano espiritual, pelo contrário, devemos nos alegrar, porque se são seres tão amados, nós devemos dar a eles a oportunidade de continuar o seu progresso, vencendo aquele sentimento de posse que nós temos, né, diante deles, mas o meu gatinho não, o gatinho não, o princípio inteligente, não nosso, de Deus, que segue progredindo,
né, que segue buscando progresso, que segue em busca da sua liberdade, de coisas melhores, assim como todos nós, né? Para a gente é um aprendizado muito grande amar sem querer prender tanto os animaizinhos quanto os nossos seres amados, né? Os nossos entes queridos, outros seres humanos a quem nós devotamos o nosso amor. Que fique como uma grande reflexão para todos nós e que nós saibamos é, desenvolver os nossos deveres diante desse conhecimento aqui na Terra. Queridos, um abraço fraterno a todos, os votos de felicidades sempre. Muito obrigado por ouvirem, por participarem, por acompanharem os estudos e fica o convite. Nos vemos em breve com a sequência a partir da questão 601. No próximo estudo fechamos esse esse 11º capítulo da segunda parte, por consequência encerramos a segunda parte de O Livro dos Espíritos. Mais uma vez, um abraço fraterno e até logo mais.